Eu vou mostrar para você nessa aula como que copia as propriedades de um objeto para outro objeto utilizando o object.assign. Mas você fala, te peguei, eu já sei fazer isso. Eu utilizo o spread. Tá, você trabalha com spread e funciona perfeitamente. Mas digamos que o object.assign é uma maneira um pouco mais antiga de fazer isso, de copiar as propriedades de um objeto para outro objeto. O spread é a maneira mais moderna, a maneira mais, inclusive, mais fácil de fazer isso. Então vamos lá. Se eu criar aqui um objeto user com first name vai ser Alexandre e vou colocar age. Age vai ser 39. Se eu criar uma variável aqui embaixo, new user, e atribuir esse user para essa variável, eu já criei uma aula a respeito disso que eu vou deixar no card aqui em cima, que quando eu passo um objeto para uma variável, eu atribuo um objeto para uma variável, agora esses dois objetos, porque agora isso daqui, ele é um objeto também, os dois fazem referência ao mesmo ponto na memória. E se eu alterar isso aqui, acaba alterando isso aqui, e vice-versa. Se eu alterar isso aqui, acaba alterando isso daqui também. Então, vem aqui embaixo e eu coloco user.firstName. FirstName vai ser igual a Maria. Só vou colocar um console.log no user e também no new user. Apareceu aqui os dois a mesma coisa, literalmente a mesma coisa, mas só que... me desculpe, é que aqui eu digitei errado first name, agora sim, executar. Os dois são Maria. Para você ver que o que eu estou falando é verdade, eu vou copiar esse new user, eu vou alterar o first name desse new user e você vai ver que também vai ser alterado o first name do user. Mesma coisa. Então, para isso não acontecer, o que eu tenho que fazer? Ou eu trabalho com o spread, que eu já mostrei para você, que eu também vou deixar no card aqui em cima. Eu venho aqui e coloco 3 pontos, user. Manda executar. Tá lá, os dois certinho iguais, mas só que os dois não fazem mais referência ao mesmo ponto na memória. Se eu vier aqui e colocar new user não, vai ser user.firstName, vai ser igual a Maria. Agora você vai ver que o user, o first name vai ser Maria, mas só que o new user não vai ser Maria, vai ser Alexandre. Está aqui. Mas agora eu vou trabalhar com uma maneira mais antiga, eu vou trabalhar com o object.assign. Eu vou vir aqui e colocar... deixa eu só apagar somente isso. Vou colocar object.assign. O primeiro parâmetro vai ser um objeto vazio e o segundo parâmetro vai ser o user. Somente fazendo isso, eu vou copiar todas essas propriedades aqui do user e passar para o new user. Vamos fazer o teste. Continua a mesma coisa. Então, eu copiei as propriedades desse objeto e passei para esse objeto aqui. E o user, eu alterei o first name. Nesse caso, alterou somente o first name do user e não do new user. Os dois não fazem referência ao mesmo ponto na memória. Mas e se eu vier aqui, nesse object.assign, eu coloquei aqui um objeto vazio, porque agora eu estou criando esse objeto, colocando aqui abertura e fechamento de chaves, agora é um objeto vazio, mas só que eu estou passando todas as propriedades desse objeto user para esse objeto vazio. Mas e se eu já tiver um first name, por exemplo, first name Marieta. O que vai acontecer? O first name desse user vai sobrescrever esse first name que já está no objeto. Você vai ver que vai aparecer aqui Maria e Alexandre. Ele pegou o first name do user e sobrescreveu o first name aqui do new user. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu navegador, só abrir aqui o meu navegador, colocar nesse monitor para você acompanhar. Eu vou pesquisar object.assign. Você vai ver o que ele vai falar. O método object.assign é usado para copiar os valores de todas as propriedades próprias enumeráveis, guarde isso, enumeráveis, de um ou mais objetos de origem para um objeto destino.
Então, esse aqui é o destino e esse é o origem. Ele está passando as propriedades desse origem para o destino. E aqui é o resultado dessa operação que ele fez. Mas olha isso aqui. É usado para copiar os valores de todas as propriedades próprias enumeráveis de um ou mais objetos de origem para um objeto destino. Enumeráveis. O que é esse enumeráveis? Eu vou colocar aqui... Colocar não. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui. Está aqui. Property is enumerable. Tá vendo? Ó? Property is enumerable. O que esse enumerable faz? Eu vou criar uma propriedade nesse user. Vai ser user.define_property, onde o primeiro parâmetro vai ser o nome da propriedade que eu vou criar. Então, vai ser color. E aqui eu vou abrir e fechar um objeto e colocar algumas configurações, como, por exemplo, o value. O value vai ser red. E vou colocar enumerable. E nesse enumerable, eu vou colocar false. Ou melhor, primeiro eu vou colocar true, para ficar mais fácil de entender. Agora, aqui, nesse new user, o que eu estou fazendo? Só tirar esse first name Marieta daqui. Vou criar um objeto vazio e passar as propriedades do user para esse objeto vazio. Isso você já sabe. Se eu deixar desse jeito, o que vai acontecer? Mando executar. Deu um erro. Espera aí, user.define_property. É que aqui é object.define_property. Espera aí. Object. Agora sim, .define_property. O primeiro parâmetro vai ser o objeto. O segundo vai ser a propriedade que eu vou criar nesse objeto. E o terceiro vão ser as configurações dessa nova propriedade. Agora sim, manda executar. Apareceu aqui o Maria e apareceu o Alexandre. Agora ambos têm o color, porque aqui eu passei todas as propriedades do user para esse objeto vazio do new user. Mas olha o que vai acontecer se eu colocar esse enumerable como false. Olha que legal. Executei, venho aqui e apareceu o color no user, mas no new user não apareceu o color. Então, esse enumerable, se eu colocar ele como falso, ele não faz essa cópia de propriedades. Mas quando você cria um objeto, digamos, da maneira normal, sem utilizar o define property, automaticamente a propriedade já vem como enumerable. Eu vou provar para você. Eu vou colocar aqui user.property is enumerable e vou passar a propriedade que eu quero verificar se ela é enumerable ou não. E eu vou colocar aqui o first name. O first name eu criei aqui em cima da maneira normal. Agora, deixa eu só tirar isso aqui também. Eu vou comentar. Mando executar e apareceu true. Legal, então ele é uma propriedade enumerable. E se eu colocar color, que eu coloquei enumerable false, vai aparecer, claro, false. E olha que interessante. Se eu colocar aqui object.keys, quer dizer que eu quero pegar as propriedades, o nome das propriedades de um objeto. E eu vou colocar aqui o seguinte, user. Eu vou pegar as propriedades desse user. Primeiro eu vou colocar como true. Peguei o first name, peguei o age e peguei o color. Olha o color aqui. Pegou a propriedade color. Mas se eu colocar enumerable como false, ele não vai mais pegar. Está aqui, ele não pegou. Então, quando eu coloco enumerable false, ele meio que esconde na hora que eu quero listar as propriedades. Porque se eu também utilizar o for user não, aqui vai ser prop in user, porque eu vou pegar as propriedades. O for in, ele vai pegar o nome das propriedades de um objeto. E aqui dentro só vou colocar um console.log nesse prop. Deixa eu só comentar isso aqui. Agora manda executar e apareceu o first name e apareceu o age. Como eu coloquei aqui o enumerable como false, ele não vai pegar, não vai fazer a listagem. Mas se eu colocar como true, ele vai fazer a listagem. Veja que aqui ele apareceu. Então, se eu colocar o enumerable como false, ele esconde
as propriedades, no caso, essa propriedade, na que eu quero resgatar essas propriedades. Tanto no for-in, como também utilizando o object_keys. E eu colocando ele como falso, ele também não deixa copiar essa propriedade na hora que eu utilizo o object.assign. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que você não precisa tanto se preocupar com isso, porque quando você cria uma propriedade da maneira normal, como eu estou criando aqui, ele não vai ter uma propriedade enumerable false, ele sempre cria como true. Já quando você trabalha com object.defineProperty, quando você consegue alterar as configurações da propriedade que você está criando, daí sim você tem que tomar cuidado. Coloca o enumerable do jeito que você quer. Por exemplo, se eu quiser ter acesso a toda essa propriedade em todos os locais, eu coloco como true. Se eu não quiser, eu coloco como false. E para finalizar essa aula, eu vou mostrar uma coisa que eu acho que eu não precisaria estar mostrando, que provavelmente você já entendeu. Se eu vier aqui e criar esse var_new_user, eu vou criar um objeto que vai ser last name Cardoso. Agora eu venho aqui, coloco object.assign, vai ser no new user. Do jeito que eu tinha criado antes, eu tinha colocado um objeto vazio. Agora eu estou colocando um objeto que já existe. Esse objeto aqui que ele já existe. Agora venho no console.log. Está lá o last name, o first name, o age e assim por diante. Então, quando eu já tenho um objeto que já existe, eu não preciso passar o resultado desse object.assign para, por exemplo, uma variável, new user, sei lá, 1. Então, eu não preciso fazer isso, porque aqui já tem um objeto que existe. E utilizando o object.assign, eu já pego as propriedades desse user e coloco aqui nesse new user. Então, é assim que você trabalha com o object.assign.